Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Querem estar sentados por alguns instantes. Eu vos disse, alegrai-vos. Hoje é um domingo de alegria. Todos querem ser felizes. Creio que não há uma pessoa na face da terra que não queira ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Se eu não sei o que eu procuro, eu não sei o que eu vou encontrar. Se eu sei o que eu procuro, eu vou encontrar. Eu quero a felicidade. O que eu estou procurando quando eu digo que eu quero a felicidade? Muitas pessoas pensam que a felicidade é não sofrer na vida. Errou. Isso não é felicidade. Outras pessoas pensam que felicidade é só ter deleites, prazeres na vida. Também errou. Se fosse assim, nosso Senhor Jesus Cristo não foi feliz porque ele teve sofrimentos. Nossa Senhora não foi feliz, ela passou por dramas. São José não foi feliz, passou por perplexidades. Então, felicidade não é isso. Deus não nos ensina o caminho da tristeza. Ele nos ensina o caminho da felicidade. Mas muitas pessoas não sabem o que é a felicidade. Fizeram uma fórmula equivocada da felicidade. A felicidade tem a fórmula aqui. Foi lida a fórmula da felicidade. Se não prestar atenção, o padre não é culpado. Foi lido aqui. E nem foi o padre quem proclamou a fórmula da felicidade. Foi a leitura. Está na carta aos Filipenses, que começa assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. E lá no versículo 7, nós vamos ter a fórmula da felicidade segundo São Paulo. A paz de Deus, a paz. Paz, felicidade, muitas pessoas vão querer a paz. A paz de Deus, presta atenção, ultrapassa todo entendimento. Eu já não consegui entender. Guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. A paz, a felicidade vai ultrapassar os nossos pensamentos. Nem sempre nós vamos entender o que Deus está querendo, mas vai guardar os corações e o pensamento em Deus. A felicidade está em compreender que nesta vida vai ter sofrimentos. E todo mundo vai ter sofrimento. Que vai ter, não vamos discutir. A questão é saber como nós vamos enfrentar o sofrimento. E já está definido, vai ter. Como cada um enfrenta o sofrimento. Aí vem a felicidade. São daqueles que sabem olhar para o céu. E sabem, no meio do sofrimento, continuar olhando para o céu. Nesta terra, ninguém vai ser inteiramente feliz, conforme o mundo ensina que é não ter sofrimento nenhum. Isto que querem ver esta terra está equivocado. Isso existe no céu. No céu não haverá a morte, não haverá o cansaço, não haverá a inveja, uma série de coisas que nós consideramos tristeza aqui. Mas nesta vida nós temos que saber enfrentar tudo isso. E dou mesmo um exemplo. Existia uma bem-aventurada, não é tão comum o nome dela, por isso o padre se esquece do nome. Inglesa, século XIX, no meio da Revolução Industrial. Ela tinha ficado órfã. Uma moça, naquela época, ficar órfã era muito perigoso. Ela tinha duas opções: ou uma corrupção moral, ou ela trabalhava numa fábrica junto com os operários, naqueles trabalhos que não era próprio a uma moça, mas era a única forma de ela levar uma vida decente. Ela optou por trabalhar como operária, uma vida muito dura do século XIX, naquela Inglaterra de então. Trabalho pesado para uma moça. E ela estava trabalhando nas fábricas e ela não tinha senão dinheiro para ter um quartinho, uma cama
um banquinho, só uma vassoura para varrer o quarto dela todas as manhãs antes de ir trabalhar, porque ela era uma alma limpa e gostava de tudo ordenado, e tinha apenas uma xícara para tomar café, nada mais. Ela nem tinha dinheiro para comprar pão, ela só almoçava, era uma refeição por dia, e tomava um café antes de sair para trabalhar. E teve um dia que ela esbarrou na xícara, e a xícara caiu no chão e se patifou. Ela olhou para a xícara e começou a chorar. Tinha 18, 19 anos, numa vida dura, numa vida sofrida. E ela começou a chorar, porque a única coisa que ela tinha, ademais da cama de uma, era uma xícara. Mais nada. Ela não tinha nada para beber. Ela começou a chorar, olhou para os céus e disse: Senhor, até isso estás me pedindo? A xícara se reconstituiu no chão. E voltou a ser xícara. É uma bem-aventurada. Portanto, nós podemos dizer, ela é uma bem-aventurada. É uma beata. A igreja declarou beata. Ela era feliz ou não era feliz? O que é a felicidade? A felicidade consiste em fazer a vontade de Deus, não a minha. Para a nossa vida, há também um deleite. O padre não está defendendo aqui que nós devemos sofrer 24 horas. Não. O ser humano, ele é como uma gangorra. Todos já brincaram de gangorra. Sabe que vai de um lado para o outro. Ora nós temos intensidade de sofrimentos, ora nós temos intensidade de alegria. Nosso fundador, o mestre de nosso fundador, o Dr. Cunha, Monsenhor também usou essa expressão, já vi isso numa carta dele. É uma expressão que tem que prestar atenção porque ela é um pouco difícil de entender à primeira vista. Todo paroxismo é efêmero. Repito, todo paroxismo é efêmero. E agora eu vou traduzir. Toda vez que chega numa situação insuportável, ela vai durar pouco. Porque senão a pessoa não aguenta. Toda situação insuportável dura pouco. Todo paroxismo é efêmero, passa rápido. Então, sempre que vem uma dor muito grande, Deus vai compensando com certas alegrias. Só que a alegria na vida é o tempero. E daí vem a palavra temperança. Uma das 4 virtudes cardeais. Imagina só que eu digo, olha, tem essa comida que foi muito bem feita. Quer experimentar? Eu coloco o garfo, coloco na boca e a comida está salgada. Mais salgada, parece que ela colocou, a senhora, 1 quilo de sal. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui, graças a Deus. Mas pode acontecer até com as melhores cozinheiras. Salgou a comida. E se tem pessoas muito educadas, vão comer e dizem, não, até que não está tanto assim. Faltava um pouco de verniz, aí vai ouvir outras coisas. Mas pode ser que a comida seja bem salgada. Imagina que alguém colocou 1 quilo de sal na comida. Chega a ser insuportável. Ninguém consegue deglutir até o final. Por quê? Porque o tempero ele serve para dar sabor. Quando ele passa do limite, ele estraga o paladar. Assim são os deleites da vida. Eles servem para dar sabor à vida. Mas em demasia, eles estragam a vida. O vinho. O vinho é bom ou é mau? Ele é excelente. O vinho é um dom de Deus. É a matéria que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para a transubstanciação. Assim como o trigo. É um dom de Deus. Na medida certa. Ele tempera a vida. O vinho alegra o coração do justo. Do justo. Porque o injusto vai fazer mau uso dele. Então ele traz um certo deleite. Depois de um dia de trabalho, uma boa taça de vinho, bem apreciada, para quem não sabe fazer, ela traz um deleite antes de dormir. De fato, uma boa taça de vinho, uma boa refeição, com uma boa conversa, é um deleite. E assim existem muitos outros deleites. Um bom passeio é um deleite. Eu não vou passear a vida inteira a todo momento. Um passeio, aqui, lá e acolá, é um deleite. Eu não posso passar a vida passeando.
E as pessoas buscam muitas vezes o deleite nos locais onde ele não está, em que não pode dar a felicidade. Permitam-me dar um pequeno aperto. O beliscão é devagar. Pode ser. Então vamos devagar, mas o padre vai dar a injeção. Mais do que o beliscão é uma injeção. A agulha fere, mas o líquido cura. Então, qual é a injeção que o padre dará? Cuidado com os meios sociais. Com a utilização dos meios sociais. Bem conduzido, pode facilitar o trabalho ou até uma pesquisa rápida que a pessoa precisa para um estudo. Não utilizado, nós estaremos empregando mal o nosso tempo. E quando se termina de utilizar isso, a pessoa perdeu um tempo enorme, sem benefício nenhum. Nem para o intelecto, nem para a vontade, nem para a sua espiritualidade. Ela simplesmente gastou o tempo que é uma criatura de Deus. No desejo de fruir, de ter um deleite onde ele não está. E a pessoa termina mais vazia do que quando ela entrou. Diferentemente de quando a pessoa reza um terço. Diferentemente de quando a pessoa vem para uma missa, em que a pessoa faz uma oração, a pessoa sai melhor do que quando ela entrou. Então, esse tipo de fruição que é vazio, a pessoa vai fruindo, foi em demasia. As pessoas dizem que é muitas vezes, as pessoas, não é ninguém aqui, dizendo em gênero, não, em geral. Padre, é difícil rezar, não tenho tempo. Quantos minutos se gastam em aparelhos eletrônicos? Quanto tempo se gasta para rezar um terço? Eu nem vou fazer os cálculos. Seria até irrisório. Claro que nós temos tempo. Deus deu 24 horas para o santo e para o injusto. Todos têm 24 horas. O sacerdote, a pessoa que está passando pela rua. Todos temos 24 horas. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tinha uma frase que ele sempre repetia para os seus sacerdotes. Era uma espécie de jargão, de slogan, que ele repetia sempre. Ele dizia, o tempo que passou não volta atrás. O tempo que passou não volta atrás. O dia que nós já vivemos, ele não vai voltar. Ou nós aproveitamos o tempo, ou nós perdemos o tempo. Não temos como voltar atrás. Ele já foi. Nós podemos aproveitar o que nós temos em mãos. É como se nós tomássemos a nossa ampulheta da vida e virássemos. A cada dia cai um grão. Esse grão já caiu. Um dia os grãos vão acabar. Aproveitemos bem o tempo que Deus nos concedeu para viver. Então nós vamos ter esta fórmula da felicidade. A temperança. Qual é o contrário da temperança? Qual é o vício, que é o contrário da temperança? Que é como uma expressão. Febricitação. O que é a febricitação? É uma palavra criada que vem de febre. Já viu a febre? A pessoa está numa temperatura que é anormal. E quando a pessoa está com febre, ela não consegue fazer muitas coisas. A sogra de Pedro, quando estava com febre, não conseguia servir. Quando a pessoa está com febre muito alta, não adianta fazer muito pensamento filosófico que a pessoa não vai entender. Não adianta fazer muitos estudos que a pessoa está com febre. Mesmo trabalhos manuais, vai ser mais devagar, porque a febre deixa o corpo mole e sonolento. Assim é a febre espiritual, a febricitação. Eu tomo um tema e fico viciado nele. Posso dar um exemplo? Se alguém aqui gosta ou não gosta, não é um mal em si mesmo. Vou apenas dar um exemplo para entenderem o que é felicitação. Que pode ser até numa coisa calma. Alguém que gosta de pescar. É neutro. Não é bom nem mal. Alguém que gosta de pescar. Mas o que seria uma febricitação? Porque, a princípio, quem pesca deve ser calmo. Mas eu posso passar a vida inteira pensando em pescar. Então é a vara de pescar. É pensando, enquanto eu estou trabalhando, quando eu estiver pescando. De vez em quando eu vou no meu quarto, abro e confiro se as linhas estão bem. E já começo a ver a temperatura para ver se em tal dia vai estar bom ou não, porque eu quero pescar. Pescar é neutro. Mas se eu passo a vida inteira pensando só em pescar, eu fiquei febricitado. Até com um esporte, chamemos-lo assim, que seria calmo,
eu vou torná-lo febricitado. Isso pode ser com algum outro jogo, com alguma mania que nós temos, nós vamos febricitar. Eu não consigo ter cabeça para pensar em outras coisas. Isto posto, nós temos que conseguir a felicidade. O que é a felicidade, portanto? Vai ser um misto de certos deleites na vida e de certos sofrimentos que vão fazer parte da nossa vida e que vão dar equilíbrio para a nossa vida. Eu não sei se já viram a história, certamente já. Shackleton era, e com isso eu termino mesmo, Shackleton era um navegador do início do século XX, perto da Primeira Guerra Mundial, tanto que ele nem se deu conta que estava tendo Guerra Mundial, ficou preso no Polo Sul, numa expedição que ele foi fazer, e passou 2 anos preso num banco de gelo. O navio naufragou, ficaram nos botes, 24 homens sobreviveram a 2 anos no gelo, vendo pinguins e etc. A história é fascinante, mas é longa. Não dá para contar. Eles sofreram com temperaturas de 35 a 40 graus abaixo de zero. Durante 2 anos. Quem sai de uma situação dessa vivo, eu acho que varia a promessa de nunca mais voltar ali. E voltaram. Por que eles voltaram? Porque eles tinham saudades do sofrimento. É algo misterioso. Mas quando nós sofremos, bem, nós temos uma espécie de saudade de quando nós sofremos. É uma espécie, né, como o nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de passado pela paixão, tem uma espécie de saudades do sofrimento. Se diz a tradição que a Nossa Senhora foi a primeira que fez a Via Sacra na história. Porque depois da paixão, ela foi em todos os lugares que Nosso Senhor passou com a cruz, rezando em cada um daqueles pontos. Ela foi a primeira que fez a Via Sacra. O sofrimento bem aceito tem uma espécie de saudades. Essas saudades, o que é a Santa Missa? É a renovação do santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que cada missa não é isso. Teologicamente não é isso. Mas eu estou usando uma linguagem de sermão. A missa é as saudades da cruz de Cristo. E nós estamos vindo aqui para matar as saudades da cruz de Cristo. Uma linguagem pastoral, eu posso dizer isso, não teológica. Mas a missa é as saudades da cruz de Cristo. Então nós vamos matar as nossas saudades. Deus vai se fazer presente novamente. Vendo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a força necessária para dar significado ao nosso sofrimento. E dar significado ao nosso sofrimento, quem sabe sofrer, não fica triste, fica alegre. Santa Teresinha, quando descobriu que ela tinha tuberculose, tal foi a alegria dela, que ela tossiu e percebeu que pôs sangue pela boca, que ela não queria olhar à noite. Se ela visse que fosse tuberculose e fosse sangue, ela ia ter uma tal alegria, que logo ela ia se encontrar com Deus, que ela não ia dormir de alegria. Porque a mesma Santa Teresinha que dizia, eu não morro, eu entro na vida. E Santa Bernadette Soubirous, quando ia o médico da região cuidar dela, disse, é impossível cuidar de uma freira dessa. E sempre que eu vou cuidar dela, ela disse, quem sabe eu vou logo para o céu. Eu não vou conseguir curar uma doente assim. O médico se queixava de Santa Bernadette. Como eu vou curar alguém que quer ir para o céu logo? Ela tem que ficar na terra. E era a queixa do médico. Ela quer ir logo para o céu. Então, esses santos veem o sofrimento um meio para se chegar logo ao céu. Um meio para se unir a Deus. Pensem sobre isso. Quem sofre não é infeliz. Quem sabe sofrer são as pessoas mais felizes da face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buonanotte a tutti.